boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade à nossa aula de arquitetura de computadores. Vamos entender hoje vamos partir para a construção, para o início do entendimento da parte de contratos. Vamos entender um pouco mais sobre ordem de serviço. Vamos entender como eu posso cobrar, como eu deverei reger toda a documentação quando eu estou começando a atender o meu cliente. Será que eu posso fazer um atendimento, uma correção de máquina de qualquer forma? E se eu estiver trabalhando em uma empresa, eu não for dono do meu próprio negócio, será que ali eu terei que preencher algum documento ou simplesmente chegam para minhas máquinas, eu faço o reparo e vida que segue? Sabemos que não é bem assim. Para tudo deve existir uma documentação. Até mesmo notas fiscais deverão existir nesses projetos, nesses trabalhos. Então, por este motivo, temos que começar a entender um pouco mais de toda essa parte, digamos, jurídica que rege toda essa negociação, seja um reparo, seja a construção de um software, seja a implementação de um sistema, seja o que for relacionado ao nosso serviço. Temos que entender isso. Então, hoje, a gente dá início a falar sobre esse tema, a falar um pouco sobre essa parte da documentação. Quero que vocês entendam que essa parte de documentação ela é bem maior do que somente nessa aula. A gente vai ver isso praticamente durante todo o percurso do nosso curso. E é por isso que a gente tem que dar início a falar um pouco sobre esse tema. Neste tema, a gente também vai envolver a questão de toda a modelagem, a construção de qualquer software. A gente vai também envolver todos os passos para a resolução de um serviço. Então, tudo isso tem que estar ali por escrito. Você não pode simplesmente cobrar o seu cliente um certo valor, vou te cobrar valor X, e simplesmente aceitarem e acabou. Não, você tem que declarar qual é a motivação, o porquê que está sendo aquele valor. E tudo isso deverá ficar na documentação. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso hoje, iniciar essa conversa hoje. Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês, estão me acompanhando aí, sala de aula? Vocês estão aí direto do YouTube? Eu quero que vocês façam uso da nossa ferramenta de chat. Podem mandar mensagem. Não está entendendo o que o Rildo está falando. Eu não compreendi bem como ele colocou esse exemplo aí. Eu necessito de mais esclarecimento. Pode mandar mensagem aí pelo nosso chat. Eu vou estar aqui olhando isso. Esse não é um assunto fácil não, gente. Pode parecer que só é papelada, é preenchimento de papelada, facinho. Não é fácil. Porque a gente vai perceber que tem até mesmo a criação de novos documentos. Ainda mais se você aí estiver assistindo essas aulas pensando em criar o seu próprio negócio, abrir ali algo como uma oficina para computadores, saiba que existe toda uma burocracia que deve ser respeitada. E é a partir da aula de hoje que a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Não é simplesmente decidir abrir um negócio, começar essa nova empreitada e partir adiante. Não. Toda a burocracia, a papelada faz parte. E eu quero que vocês entendam isso. Por isso, peço a ajuda de vocês. Entre aí no chat, pode mandar mensagem, pode perguntar, fique à vontade. Eu vou estar desse lado de cá, pronto para responder cada um de vocês. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós veremos o conteúdo planejamento e criação de ordem de serviço e execução, ou seja, nada mais, nada menos do que o entendimento da tal papelada, a burocracia que rodeia todo e qualquer serviço ali praticado. Como objetivo, para esta aula, nós teremos compreender as principais técnicas em um orçamento de serviço. Espera aí, Rildo, não é só a escrita final? Não, claro que não. A gente tem que entender o orçamento de serviço. Aqui eu coloquei orçamento de serviço de reparo, mas um orçamento geral, não só no reparo, mas um orçamento até mesmo da construção de uma máquina nova, o orçamento na construção de uma aplicação.
Então a gente tem que começar a pontuar cada um desses quesitos e entender como essa documentação deverá ser feita. E esse tal orçamento não é simplesmente eu acho que vai durar tanto tempo e eu acho que tem que ser tal valor. Não, a gente tem que ter uma pesquisa por trás disso, a gente tem que haver uma decisão de forma lógica. É só vocês pensarem o seguinte, se um cliente chega para você pedindo que você faça um site e logo no primeiro encontro ele já diz quanto que fica, quanto que custa fazer um site, você responder isso, você está fadado a ou dar um valor excessivo ou um valor baixo demais diante do serviço. A gente tem que entender primeiro qual será o serviço. Então, por isso, esse momento é de perceber quais são as técnicas utilizadas nesse orçamento. Além disso, visualizar os principais itens que formam uma ordem de serviço funcional. Então, a gente vai ver aqui as questões sobre uma ordem de serviço. Eu trouxe alguns exemplos de ordem de serviço. Vocês vão perceber que não existe aquela coisa fixa de ordem de serviço, todas têm que ser igual. Ah, é para construção de sites, todas serão iguais, não importa a empresa. Não é bem assim. A gente vai entender que existem certos pré-requisitos que devem fazer parte dessa ordem de serviço, mas cada empresa pode ter seu próprio estilo. E hoje eu trouxe alguns para vocês darem essa olhada e entender um pouco mais o que rodeia toda esta papelada, toda essa questão da ordem de serviço. Antes de mais nada, vamos começar com a nossa dica de ouro. A dica que a gente dá sempre apontando alguma falha, alguma possível falha que a gente encontra no nosso mundo da tecnologia e que pode ser que eu esteja ali somente, é uma besteirinha, a gente consegue resolver fácil. Vamos ver se a de hoje seria um fato como esse? Ao pressionar o botão ligar do computador, o mesmo fica com a tela preta e não mostra nenhuma ação. Ele estaria queimado? Ah, já passei por isso, pessoal. Cheguei em casa, fui ligar meu computadorzinho, apertei o botão, ele não ligava de jeito nenhum. E eu fiquei logo desesperado. E aí é justamente os passos que a gente deve seguir, a gente deve visualizar antes de, digamos, até mesmo condenar a máquina. Ah, só porque não ligou? Será que só porque a tela continua escura, será que ele não funciona? Entrei no desespero? Não, a gente vai entender justamente isso, vai justamente entender estes pontos aí de como uma máquina com esse possível defeito, como ela deve ser analisada. E isso está ligado à nossa ordem de serviço. Por quê? Imagina que chega para você justamente essa ordem de serviço. Meu computador não liga de jeito nenhum. Eu já apertei o botão liga e desliga, tal, já vi que tem eletricidade na casa, mas mesmo assim ele não liga de jeito nenhum. Eu queria que você desse uma olhada. Por onde você começaria a visualizar a possível falha desse computador? Será que realmente o computador está queimado? Será o que aconteceu? Então é justamente esta será a nossa dica de ouro de hoje. Hoje veremos isso. Mas deixa isso para um momento mais tardio aqui na nossa aula. Vamos começar a entender, primeiramente, antes de começar a montar uma ordem de serviço, a gente tem que entender qual o serviço que rodeia essa ordem. E por que eu estou aqui junto a vocês a mostrar o funcionamento de uma ordem de serviço? Será que vocês, nesse curso, isso é questão, quem tem que resolver a ordem de serviço é a secretária, é a parte administrativa, é a parte de finanças, não eu. O meu trabalho é aprender como é que funciona o computador e corrigi-lo, consertá-lo. Eu preciso preencher alguma papelada? Não preciso disso. Precisa sim, gente. A gente vai entender que até mesmo para que o bom trabalho do técnico de informática flua, o técnico em manutenção flua, ele precisa ter ali um controle de estoque. Ele necessita dizer o que ele precisa, do que falta. Até mesmo, imagine você, que você inicia sua carreira no mundo da tecnologia, trabalhando em uma oficina de computadores. Nessa oficina de reparo de computadores, você tem que entender que para se fazer os reparos, é preciso ter toda aquela questão da burocracia, saber de quem é aquele computador,
você demarcar cada uma das peças para que não haja possível reclamação do cliente, tipo, ele lhe entrega uma máquina sem um HD, e aí quando você entrega, devolve, porque corrigiu o possível defeito que era no monitor, era na placa-mãe, ele vem reclamar para você que faltou o HD. E aí? Se na entrega, se não tem um documento mostrando quais as peças que estão ali, que aquele computador estava faltando tais partes, ou ele tinha tais partes, você ficará refém ali da palavra do cliente. E a gente sabe que cliente tem aquele velho dito que diz o seguinte, que o cliente sempre tem razão. Então a gente tem que se proteger. Vamos ver aqui as principais atividades do suporte de TI. Ou seja, quando fala-se de suporte de TI, é normalmente o que a gente chama de técnico de informática. Quando vocês virem aí algo como um concurso, um edital abrindo para uma vaga que vai ser para um técnico de informática, raramente aparece uma vaga com essa descrição, técnico informática. O porquê? Porque o técnico de informática ele é muito mais abrangente. Vocês estão vendo aqui no curso, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo sobre o hardware, aprendendo sobre peças de uma máquina, vocês estão aprendendo também a programar. Ao mesmo tempo que estão aprendendo a programar, vocês estão aprendendo a parte da documentação. Além disso, vocês estão entendendo também como funciona toda a tecnologia e as mídias em conexão com isso. Ou seja, é bem diverso. Então, eu contratar um técnico da informática, simplesmente por este nome, isso abre um leque de opções que não define qual é a sua função. Então, possivelmente, vocês encontrarão as diversas categorias como um suporte da tecnologia ou suporte de TI, vocês encontrarão suporte de manutenção, vocês encontrarão algo como um suporte de desenvolvimento de softwares, e isso acaba apontando para aquela função real que você vai estar ali. Algo até mesmo como quando se diz, tinha uma vaga naquela prefeitura para digitador. O digitador é justamente o que diz a função, ele é digitar, ele não conserta computadores. Ah, mas eu tenho esse conhecimento, perfeito, mas essa vaga não é para isso. Vamos entender um pouco sobre as atividades que um suporte de TI faz. Primeiro, auxiliar no atendimento telefônico e cadastro de ordem de serviço. Opa, logo de cara, o Rildo vem me dizer que eu, estando numa empresa como suporte de TI, aquela vaga que eu pensei que era simplesmente para reparo, ele poderá estar ligado justamente a esse atendimento direto ao cliente, através do telefone, e-mail, e fazendo o tal cadastro de ordens de serviço. Por que não é uma secretária? Por que não é alguém da administração que faz isso? Pelo seguinte motivo, gente. Quando chega-se, esse exemplo que eu dei agora há pouco, da máquina que chegou sem o HD, e aí depois quando foi se devolver isso para o cliente disse que tinha um HD ali. Se quando essa máquina chegou, você que recebeu ela tem o conhecimento das partes físicas daquela máquina, o estado dela, você deve descrever isso em um documento, que é a tal ordem de serviço. Será a ordem de serviço na parte da chegada do produto, você recebendo aquele produto. É onde você começa a gerar o tal do orçamento, o orçamento para aquele produto. O cliente entrega uma máquina e diz, olha, ela não está ligando, ou então ela fica só soltando bips. Ah, eu senti um cheiro de queimado e depois disso ela não liga. Então, quando você abre a máquina e vê aquilo ali, você já diz logo meio que de inicial, vou fazer o orçamento. Normalmente o orçamento não é ali automático, a gente tem que fazer teste nas partes daquela máquina. Mas ao receber aquela máquina, você já dá uma descrição do que você está vendo. A máquina contém placa-mãe, contém 2 placas de memória RAM, ela foi entregue junto com, dentro do seu gabinete, ainda possuía um HD de tamanho tal, e você ainda deve colocar a numeração daquelas peças. Vocês já devem recordar das nossas aulas que eu mostrei sobre placa de vídeo, falei algumas peças da máquina, como o próprio HD. Vocês devem lembrar que cada máquina, cada peça de uma máquina, cada periférico ali que está instalado naquela máquina, ela tem ali um código, ela tem um serial, que é único daquela peça. Então, quando recebemos
um produto, você deve sair cadastrando. Recebi um computador que tem a placa-mãe, aí você coloca o número da placa-mãe, modelo tal, tal e pronto. Recebi também, veio uma placa de vídeo, modelo NVIDIA 7200, tá? Aí você coloca todo isso que você está vendo ali, serial número tal. Então a gente sai recebendo e descrevendo tudo isso. E esse recebimento, esse início, a ordem de serviço para recebimento, ela não é algo voltado só para a informática, não. Pense só em qualquer outro serviço que talvez você já tenha estado ali junto. Por exemplo, você vai deixar um carro numa mecânica. Ao deixar o carro na mecânica, o mecânico, antes de dizer para você, olha, o reparo disso aqui vai custar R$2.000. Antes dele dar esse preço, ele tem que avaliar, antes de dar esse orçamento, ele tem que avaliar o que tem ali. Então, ele vai lhe entregar um documento, vai dizer algo como foi recebido aquele produto, como aquele carro está, o status daquele carro naquele momento. Então, nós, para o nosso lado, nós que estamos como o comerciante, nós que estamos como suporte, nós que estamos como empregado, a gente tem que tentar sair definindo o máximo possível de detalhes daquela máquina recebida. Motivação para isso? Simples. A gente não pode acreditar na inocência de todos. E vai que uma pessoa dessa chega para mim, me entrega uma máquina dessa que tem um certo defeito, mas depois, na hora de receber, ele diz que agora está faltando tais partes. Tipo, ele te entrega só o gabinete e depois fala que está faltando o monitor. Não, juro que eu entreguei o monitor. Se ele jura, ele tem que estar num documento, que é essa ordem aqui que a gente está fazendo no início. A ordem de serviço de recebimento, você anota tudo que está naquela máquina, mostra para o cliente, diz que vai passar o orçamento para ele em tal data, de quanto será o serviço, mas ele deverá assinar aquela nota de recebimento. Se naquela nota de recebimento não estiver definido que você está recebendo algo como o monitor daquele computador, e o cliente assinar, você não tem que devolver um monitor, porque você não recebeu. Então, é um contrato inicial dizendo que eu estou recebendo nesse status esta máquina. E a partir dali será criado o orçamento. Os próximos passos, se o orçamento vai ser cobrado, tem algumas mecânicas, tem algumas lojas, alguns profissionais que cobram para fazer orçamento. Tem outros que não. Tem alguns que durante a entrega do orçamento, quando entregar o orçamento, eles acabam colocando algumas coisas adicionais, tipo possíveis upgrades. Você pode ou não colocar isso, mas isso é o segundo passo. É o momento do orçamento. Mas, inicialmente, o recebimento tem que ser dessa forma. Então, as ordens de serviço são geralmente registradas em um sistema e distribuídas entre os profissionais da equipe de suporte de TI. Assim, o trabalho de cada técnico fica mais organizado e eles podem sair para resolver uma ou mais chamadas a serem designados para novas durante o dia de trabalho. Então, é mais ou menos da seguinte forma. Normalmente, quando chega-se um novo trabalho, ali no atendimento poderá ter uma pessoa, um suporte de TI, que o trabalho dele seja simplesmente o recebimento. É até de bom grado que uma empresa ela tenha ali na frente, no suporte, uma pessoa que tenha um entendimento de tecnologia, que ele saiba quais são as partes de um computador, entenda de reparo, mas que ele esteja ali simplesmente fazendo o recebimento de toda a ordem que chegará ali. Todo o material que chegar vai passar por ele. Ele monta essa papelada e, se caso essa empresa ela for algo, digamos, um pouco mais evoluída e já tenha algo como sistema, isso já vai ser inserido no sistema. A partir daí, até mesmo o recebedor desse material, ele entender mais sobre o serviço, ele poderá passar para aquele profissional. Como, por exemplo, imagine só o seguinte, dentro da área da manutenção, eu gosto muito mais de trabalhar com a parte de restauração de máquinas, ou seja, formatação, fazer a instalação, eu gosto muito disso. E você é uma pessoa que prefere muito mais a parte de troca de peças, ou seja, retirar memória RAM, colocar uma nova. Como tem outras pessoas que são mais especialistas na parte de troca de processadores, ele gosta de fazer aquela limpeza.
Então, se tem técnicos para cada serviço que vai chegar acaba indo para um mote para aquele funcionário que tem um maior profissionalismo e entendimento naquela área. Então, é desse jeito que a gente faz. As ordens de serviço são geralmente registradas no sistema, como já foi dito, e o trabalho de cada técnico fica mais organizado. Eles podem sair para resolver, ou seja, esse cadastro fica bem mais resolvido dessa forma. Segundo passo, fazer a cotação de preços de peças de informática. É outro ponto que está ligado ao suporte de TI. Gente, cada uma dessas partes aqui que eu estou falando, isso eu estou pensando em algo como uma oficina, algo bem maior, onde nela tenho vários suportes de TI, eu tenho uma pessoa para atendimento, eu tenho um financeiro. Se caso o que vocês estão imaginando é algo, não, eu faço toda essa manutenção é lá em casa mesmo. Eu abri uma oficina e tem somente eu que faço esse reparo. Só eu que estou fazendo isso. Então, cada pedacinho dessa daqui que estamos vendo, cada parte desse, que são a montagem dessa ordem de serviço, vai ser feita somente por você. Então, inicialmente, fazer esse checklist do que tem naquela máquina que você está recebendo e mostrar isso para o cliente, fazê-lo assinar que você está recebendo aquela máquina naquele status, mesmo que você esteja sozinho na sua oficina, é só você deve fazer isso. A cotação dos preços de peças de informática é outra função que você tem que ter em mente. A gente tem que saber os valores. Imagine só, eu chego para você e digo assim, olha, meu computador, ele tinha 4 GB de RAM e agora só reconhece 2. Aí eu gostaria que você desse uma olhada. Você olhava, percebia que um pente de memória RAM de 2 GB queimou. Deixou de funcionar e queimou. O que você iria dizer para mim? Você diria, olha, o pente de memória queimou, então nesse caso vamos substituir esse pente de memória. Então, você pode me cobrar quanto? Qual seria o valor que você vai me cobrar? A gente tem que pensar que é pelo trabalho que você está executando ali, mais o valor daquela peça. E se você não sabe o valor da peça? Chega você e me diz assim, ó, você pensa, uma memória RAM de 2 GB deve estar custando, sei lá, R$100. Aí você vai e me cobra R$100. Você diz, olha, é R$100. Só que quando você chega no mercado, você vai procurar, e é aquela memória de um computador mais antigo, você vai perceber que não é esse valor. E aí você encontra tipo na faixa de R$300. E agora, o que você vai fazer? Lá vai você chegar, ligar para mim, para perguntar, ei, é o seguinte, lembra aquele trabalho que eu falei, o reparo da sua máquina aqui que eu falei, que ia custar R$100? Não é R$100 não, é 300. E agora? Fica ruim, não fica uma coisa tão profissional. Então, saber os valores de cada pedacinho de uma máquina é interessante a gente manter essa lista já dentro de uma máquina, dentro do computador, já pronta para você sempre avaliar isso. E o orçamento, eu quero que vocês lembrem disso. Orçamento de qualquer coisa, seja reparo de computador, criação de novo aplicativo, criação de site, desenvolvimento de sistema, seja o que for. Nunca dê o valor na hora. Se eu chegar para você e falar, ei, eu quero que você faça o sistema acadêmico para minha escola, quanto você cobra? Aí você já me responde, eu te cobro R$5.000. Para com isso, não é assim que funciona. Você tem que avaliar mesmo quanto que seria aquele valor. Não vai chutando, não pensa que as coisas são assim. Vamos pensar aqui que você, pensando que está sendo esperto, recebe um trabalho, eu chego para você e falo, olha, eu queria que você construísse para mim o meu site para minha empresa. Aí você diz, construo, faço na hora. Aí eu vou e digo para você, quanto que é? Aí você sabendo que por aí você já viu pessoas falando que um site custa por volta de R$2.000, R$2.500. Aí você diz assim, você é inteligente, você é uma pessoa esperta. Vou responder na lata, R$10.000. E aí eu do meu lado aqui eu digo assim, perfeito, vamos assinar o contrato agora? E você, para não perder o cliente, vamos lá. Eu já trouxe o contrato ali, a gente assina, pronto, fechado. R$10.000. Você não percebeu o seguinte, que tipo de site que o Rildo está pedindo? E aí quando você vai perceber qual o serviço que você pegou, o site que o Rildo estava pedindo era algo do tipo parecido com o Mercado Livre. Uma loja onde eu pudesse cadastrar vários vendedores, vender vários produtos, tivesse interligação com vários outros sites, tivesse interligação direto com todos os bancos possíveis. Isso custa R$10.000? Não, de jeito nenhum. E os prazos, foi definido? Também não foram definidos, porque você assinou logo de cara.
Quanto tempo leva para fazer isso? Um projeto como esse levaria, com uma equipe forte, uma equipe grande, levaria no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Porque tem base de dados, tem muita coisa. E aí o que acontece? Você tem simplesmente 10 mil reais para um projeto como esse. Você vai conseguir implantar? Você não consegue implantar isso. E aí, na pior das situações, se o cliente que você aceitou ali, assinou aquele contrato, ele aceita quebrar o contrato, te dar tchau, na pior das situações ali, ou melhor, na melhor das situações, no seu caso, na melhor das opções aí, você vai ficar só com o nome sujo. Vai ficar como uma pessoa que não consegue criar, não consegue terminar o seu serviço. Então, isso não é interessante, gente. Lembre sempre, o orçamento tem que ser feito de forma minuciosa. Não importa para o que seja aquilo que você está fazendo. Não importa o tipo de trabalho que você vai fazer. Tem que ser bem pensado anteriormente. E aí, as peças, no caso do reparo de uma máquina, as peças de uma máquina elas devem ser pensadas. Deve ser avaliadas o valor de cada uma daquelas peças. Outra das atividades de suporte TI é fazer a cotação de preços das peças necessárias para o serviço de manutenção dos equipamentos. Com esse trabalho, a equipe de suporte de TI mantém o contato com vários fornecedores de diversos segmentos e, com isso, cria um relacionamento próximo. Se é uma empresa um pouco maior, você manter esse contato direto ali com os fornecedores é bom, é sempre bom. Por quê? Porque você consegue ter um valor mais negociável do que simplesmente você sai, chega a pessoa e você vai atrás daquela peça para fazer aquele reparo, para fazer aquela troca. Então já tem até um mínimo de estoque. No reparo de computadores na minha casa, eu sempre tinha uma peça e outra, tipo uma placa VGA. A pessoa queimou a saída VGA da placa dele, eu tinha ali uma placa VGA pronta. Eu tinha uma placa de rede ali, estava ali esperando alguém chegar com a saída de rede queimada, porque isso é muito comum na placa-mãe queimar. E aí a melhor solução é você ter essa placa de rede. Então sempre ter uma peça e outra. Eu tenho ali um teclado, eu tenho um mouse, a pessoa percebeu que precisa disso, você vender isso para ela, ter em estoque isso, uma pequena lojinha, digamos assim, junto à sua oficina, essa pequena lojinha de informática que vende ali peças como um teclado, um mouse, sempre é bom justamente porque serve como estoque para você. Ainda mais para quem está começando do início, do zero ali, ter um pequeno estoque é bom para esses momentos. Só que a gente manter uma mercadoria parada é prejuízo. Então você deixa ela como venda, tá ali vendendo itens, vende pendrive, vende uma coisinha ou outra, e tem ali a parte da manutenção. Então sempre é bom de pensar desse modo bem aí na pequena empresa. Então é possível conseguir peças a um bom custo-benefício e principalmente no momento em que é necessário para o atendimento. Por mais que as atividades de manutenção minimizem emergências, sempre surge uma situação onde é preciso conseguir peças de última hora. Então é sempre bom ter um conhecimento de quem pode lhe trazer tais peças. Se a empresa tem uma lista de fornecedores para referência, fica mais fácil encontrar uma solução. Então, se vocês forem crescendo nesse tipo de serviço, em manutenção, é sempre bom você manter o contato. Por exemplo, você percebe que sempre que chega computadores para você, a maioria dos computadores que chega com alguma falha para nós, isso é verídico, gente. A maioria dos computadores que chega para reparo para nós, os problemas estão no HD, normalmente é o HD que queimou, normalmente é a placa de rede, saída de rede que está queimada, e normalmente é as USB, as entradas USB que elas vão queimando, curto-circuito, vão queimando com o tempo. Então a pessoa diz, olha, mouse nenhum funciona na minha máquina. Não é o mouse o problema, e não é a máquina. Necessariamente é só a entrada USB. É aquela entrada que está queimada, aquela entrada que está em curto. E a gente tem que tomar cuidado até com essas entradas em curto, porque elas costumam até queimar pendrive. Então é sempre de olho nisso. E aí, por esse motivo, o que eu deixaria de estoque ali, ou ali apontado para os meus fornecedores? Placa de rede, uma placa USB auxiliar e uma placa de vídeo VGA, placa simples, só a saída VGA, não seria nem uma placa potente, uma placa simples, só a saída VGA ou uma saída HDMI, ela não passa mais do que R$100, diferente do valor de uma placa de vídeo
que as mais baratinhas aí começam a partir do valor de R$700. Então, deixar uma dessa em estoque sempre é um bom negócio. Tirar dúvidas dos clientes é outro ponto também que o suporte de TI poderá ter. As atividades de suporte de TI também envolvem tirar dúvidas sobre as questões técnicas ou algum erro de uso do cotidiano nos equipamentos e programas. Esses atendimentos podem acontecer via telefone, sem a necessidade de deslocar um técnico até o local. Então, poderá acontecer isso também, de você ter feito o reparo, já ser um cliente da casa, ter feito o reparo de uma máquina, e a pessoa diz para você, olha, aqui em casa, eu peguei o computador está consertado, está corrigido, mas chegou aqui em casa e ele deixou de funcionar. Aí eu queria que você me ajudasse. Aí é justamente até por telefone você sai dando as dicas, que é o que a gente vai falar hoje na dica de ouro. Você sai dizendo quais seriam as partes. Olha, veja se está chegando energia nele. Veja se ele tem algum momento ali que está mostrando que tem energia nele. Ele fez algum som, então você sai pesquisando isso para identificar a possível falha. Muitos dos serviços que a gente faz diante de um cliente, necessariamente, não é, eu digo até que a maioria, não é querendo cobrar algo, mas querendo ganhar a fidelidade daquele cliente. Um cliente satisfeito, que você faz uma prática para ele, faz um serviço, e ele vê que ele recebe um bom atendimento quanto àquilo, ele foi bem atendido, ele retorna outras vezes. E a gente já sabe que no mundo da informática, um computador, ele pelo menos uma vez por ano, ele acaba retornando para a oficina. Uma pessoa que não entende nada de computador, esse computador dele vai voltar para a tua oficina pelo menos uma vez por ano. Por quê, Rildo? Vai queimar? Eu estou desejando mal para essa pessoa? Não. Se a gente for ver, ó, aquela bateriazinha, foi uma das dicas que eu dei aqui. A bateria que vem na placa-mãe dura um ano, tem que trocar. Então, em coisa de um ano, essa pessoa vai vir para você e começar a dizer, olha, o computador ele fica só pedindo para apertar F1 quando começa. É a bateria. A outra coisa que acontece de ano em ano, tem que fazer a limpeza da placa-mãe. Você vai lá e faz aquela limpeza com álcool isopropílico, troca aquela pasta antiga do processador, faz toda essa limpeza, todo esse reparo, a preventiva. E isso acontece tempo em tempo, ano em ano. Então, pelo menos uma vez por ano, pode ter certeza que o cliente vai ligar para você e vai perguntar alguma coisa. E aí você está preparado justamente para tirar essas dúvidas e até conseguir vender alguma coisa a mais para ele. Olha, seu computador é bom, mas ele consegue rodar tal joguinho? Aí ele vai responder, não, ele não tá, ele já é meio antigo. Aí você diz, você pode melhorar ele com um HD SSD. E aí é você ali com o seu HD SSD querendo vender para ele. Ou, olha, seria melhor se ele atualizasse com uma placa de vídeo. Coloca uma placa de vídeo, você vai ver a potência que ele vai ficar. Então, tudo isso é até parte de toda a questão do suporte. Você dizer o que pode ser atualizado nessa máquina. Toda empresa precisa ter uma referência de suporte TI para recorrer quando houver alguma dúvida na equipe. Nesses casos, o técnico pode identificar padrões de uso inadequado dos sistemas que podem ser corrigidos para não colocar em risco a segurança dos dados armazenados. E aí, se a gente for ver até essa questão do suporte de TI só na prática do atendimento, só de atender aos clientes, a gente percebe que eu diria o seguinte, que pelo menos de 80% de toda a falha que a gente encontra em computador, em uma máquina, normalmente o computador não está estragado. Normalmente é o mau uso, é o modo como o cliente está utilizando aquilo, ele não está sabendo utilizar. Tem muita gente que reclama até de alguns sistemas, o sistema tal não funciona, o programa que eu instalei aqui na minha máquina não está funcionando direito. Mas pode ser simplesmente o modo, essa pessoa não entendeu o funcionamento daquele sistema, daquele programa, e aí não está conseguindo trabalhar com ele. Temos também como práticas as atividades do suporte de TI, realizar treinamentos. Outra das atividades do suporte de TI é a realização de treinamentos para empresas. A falta de conhecimento em relação à tecnologia muitas vezes faz com que empresas precisem alinhar o entendimento sobre o uso dos equipamentos. Então, por muitas vezes, o suporte de TI ele poderá estar fazendo esse atendimento, esse treinamento para alguma coisa. Imagine só o seguinte, você consegue fazer o reparo, a atualização daquela máquina para o seu cliente, mas ele não entende como essa
esse novo dispositivo, esse novo hardware, esse periférico vai funcionar. Como, por exemplo, você consegue vender a sua empresa, a sua lojinha, vende uma impressora, mas a pessoa não sabe como utilizar aquela impressora. Ou você colocou uma placa de vídeo, mas aquela pessoa não sabe, a placa está funcionando? Não sabe. Então, é justamente esse poderá fazer parte do seu treinamento. As boas práticas desenvolvidas garantem a segurança dos sistemas da empresa, a longevidade dos equipamentos e evita erros na inserção de dados que podem prejudicar os resultados. Os treinamentos podem ser fornecidos pelos técnicos de suporte de TI de forma presencial e virtual. Hoje em dia a gente vê muito dessa questão do virtual. Por muitas vezes as empresas estão fazendo isso. Você entrega um serviço, entrega um produto e por diversas vezes a gente tem que atender desse modo. Eu ainda digo mais. Há tempos atrás, eu acho que eu já falei aqui para vocês, que temos empresas aqui no Brasil, empresas multinacionais, que estão contratando pessoas para trabalhar justamente como suporte de TI nessa parte de atendimento ao cliente. Uma delas, eu falei isso aqui há tempos atrás, ali no Ceará, em Fortaleza, a Dell, empresa Dell, que produz computadores, abriu uma sede dela ali. E ela tem, se vocês depois podem fazer a pesquisa, vocês vão ver que isso não é fake news, o Rildo já até mostrou o link para vocês aqui em sala de aula, que lá eles estão a contratar, tem a parte de contratação, pode entrar na Dell em Fortaleza. Lá vocês vão encontrar diversas vagas, tem vagas ali, para a pessoa trabalhar até mesmo no modo remoto. E como seria eu ser um suporte de TI em modo remoto? É justamente atendimento para clientes através do uso das ferramentas que são vendidas por eles. Eles estão vendendo um novo notebook e a pessoa não sabe. O meu notebook aqui ele veio estragado, a webcam dele não funciona. Eu não consigo compartilhar a minha tela no meu notebook. E aí, no próprio notebooks que vem da Dell, ele já tem ali um software justamente para fazer esse atendimento virtual. Você pode conectar como suporte a essa máquina e fazer controle em cima dessa máquina. Utilizá-la como se você estivesse no presencial. Então, a gente vê empresas como essa que estão contratando profissionais, como vocês aí, logo vão estar aptos para isso, trabalhando da sua casa, da sua cidadezinha, atendendo clientes que necessariamente não precisam estar ali dentro do estado do Ceará, mas em todo o Brasil e mundo. A gente vê isso, é muito fácil. Tem outras empresas, eu já dei algumas dicas para vocês aqui, mas o que me recordo agora é somente da empresa Dell. A Dell Labs. Fazer atividades de instalação e manutenção de equipamentos. Essa daqui, sem dúvida nenhuma, é top. Essa daqui é daquelas que a gente fica sempre pensando, eu vou cair nesse mundo bem aí. Essa parte aí de ficar atendendo só, criando ordem de serviço, atendendo à distância, não tem muito a minha cara. É mais essa daí, que é justamente essa prática da manutenção. As atividades de suporte de TI incluem também a instalação de equipamentos, softwares e sistemas. Os técnicos podem ser designados para configurar redes de computadores, instalar softwares em PC, instalar e configurar impressoras em redes. E é isso que a gente vê nesse curso aqui que vocês estão fazendo. Vocês estão entendendo que a gente, aos poucos, a gente está entendendo como é o funcionamento de uma máquina. A gente está entendendo um pouco de como os programas são feitos e até aprendendo a construir alguns dos programas, ou seja, a parte de software. A gente teremos a nossa disciplina de redes de computadores, de extrema importância, gente. Principalmente aqui no nosso Piauí, porque as redes de computadores aqui no Piauí, as redes, de modo geral, elas se desenvolveram muito no Brasil nos últimos tempos, nos últimos 20 anos. Mas no Piauí a gente acabou ficando meio que atrasadinho. Só que, nos últimos 3 anos, a evolução em cima das redes de computadores aumentou em um nível tão grande aqui dentro do nosso estado, e no estado vizinho, o Maranhão também está nesse crescimento, que a precisão de técnicos de suporte de redes aumentou incrivelmente. Vocês podem perceber que serviços de provedores de internet já deve ter aparecido aí mais do que um na cidade de vocês. Então, esse técnico ele está se transformando em cada dia mais desejado pelas empresas. Então, é um dos pontos aqui que a gente tem que sempre prestar atenção. Chegou lá na disciplina de rede, gente, vamos prestar atenção, porque ali vai ser boa, viu? Além de fazer a simples instalação e configuração
de impressoras em redes, como foi a dica da semana passada, vocês lembram? Lembram disso? Que eu falei sobre uma impressora em rede? Também é prática natural de quem faz instalação, quem é suporte de TI, ele tem que entender fazer isso, fazer a instalação de novos hardwares. Imagine você chega num escritório e o atendimento é você conseguir fazer com que um leitor de scanner, um leitor daquele de código de barras, ele funcione ali dentro de um computador, ele consiga que um computador se conecte a ele e ele passe os dados ali. Será que você consegue fazer isso? Ah, eu nunca nem peguei num scanner de código de barra, é daqueles que tem no supermercado, eu não consigo entender aquilo dali não, acho que eu não consigo fazer isso. Se você parar e pensar um pouco que aquilo dali nada mais é do que um hardware, e qualquer hardware precisa de um driver para funcionar, então basta você instalar o driver e reconhecer ele em rede. Então quer dizer que qualquer equipamento é igual? Mesma coisa. Quem de vocês aí já fez a instalação de alguma impressora, até mesmo na casa de vocês? Quem já fez isso? Notou dificuldade? De jeito nenhum, Hildo. Foi lá, fiz a instalação do drive, conectei o cabo e funcionou. Acabou. Não tem novela nenhuma. Instalação de outros drivers mais fáceis ainda, como no caso de um teclado ou de um mouse. Nem precisa de nada. Você conecta ali e automaticamente já é reconhecido. Então, são esse tipo de prática que o técnico em informática ou o suporte em TI, ele tem que ter isso, tem que ter essa visão. Empresas que estão atualizando suas estações de trabalho ou que estão expandindo e montando uma sede precisam equipar corretamente os espaços de trabalho. A manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática também é outra da atividade de suporte de TI que são indispensáveis nas empresas. Esse suporte evita que o negócio paralise suas atividades devido a defeitos nos computadores, impressoras e outros equipamentos do dia a dia de trabalho. Então a gente vê isso de forma natural, assim, até na escola de vocês, se vocês na escola de vocês têm aí computadores dentro das coordenações, se tem um laboratório de informática, onde tem diversos computadores, tenha certeza que ali, um ou mais técnicos tiveram que pensar de como aquela malha de computadores deveria estar ali. Eu já trabalhei fazendo instalação de computadores em laboratórios, montando laboratórios. E o projeto é feito pelo técnico mesmo. Você recebe ali, eu tenho 20 máquinas que vão estar em tal sala, em tal escola. Então, o modo como vai ser distribuído a rede para aqueles computadores, como é que vai ser passado os cabos, que tipo de rede que você vai criar ali, isso tudo tem que ser desenvolvido pelo técnico de informática, por esse suporte de TI. Então imagine o seguinte, você tem algo como 20 máquinas e um switch. Você consegue criar os cabos, conectar da melhor forma possível, economizando os cabos. A gente tem que pensar em economia. Economizando os cabos e fazendo justamente a junção dessas 20 máquinas a esse switch integrada à rede externa. Será que você consegue fazer isso? Inicialmente eu digo que a maioria de vocês vai dizer, não consigo fazer isso, Hildo. Deve ser um trabalhão. É um trabalhão? Com certeza. Mas o conhecimento para fazer isso, vocês terão justamente nesse curso aqui. Aprender principalmente a imaginar, a desenhar, rabiscar o projeto para esse mundo, essa malha de redes. Entender qual tipo de rede que vai ter ali. Você entender até a questão da eletricidade, onde cada uma das máquinas vão estar. Então, isso tudo, por via de base, cai no colo do suporte de TI. Vai cair no mundo de vocês. Então, está trabalhando numa escola, está trabalhando ali junto à prefeitura, em uma empresa, pode ter certeza que vez e outra vai chegar ali para você esse tipo de trabalho. Tem que montar 3 computadores, 4 computadores ali naquela sala de reunião. E lá vai você montar. E nós queremos que os 4 estejam conectados. E aí, você sabe fazer isso? Então, essa é uma prática comum no mundo da informática, principalmente desenvolvida pelo técnico de TI. Prestar suportes em serviços, dos sistemas mais básicos até as soluções mais complexas, as atividades de suporte de TI passam por várias delas. As atualizações de sistemas operacionais, como Windows e Linux em empresas, exigem ações em massa, pois nem sempre os usuários diretos sabem fazê-la.
Aí eu pergunto para vocês, imagine só você está trabalhando em uma instituição, e nessa instituição, nessa escola, nessa empresa, tenha algo como 100 computadores Windows. São 100 computadores ali, que neles tem Windows, e aí eles precisam, a Microsoft lança uma nova atualização, essa atualização deverá ser colocada nesses computadores, e nesses computadores, até mesmo por segurança, você não deixa a atualização automática, você vai ter que fazer essa atualização. Vai ter que sair de um em um fazendo isso? Ou você tem um conhecimento em cima do sistema que, através de conexão remota, você faz essa instalação? É justamente esse é o ponto que o suporte de TI tem que ter. Ele tem que ter esse entendimento do tipo de trabalho que ele está. Ele tem que ter esse conhecimento de como se conectar a máquinas que nem vão estar ali frente a ele. E essa é uma prática, é um dos trabalhos do suporte de TI, fazer até mesmo essa atualização de softwares. Os ajustes em programas como navegador de internet, como Chrome, Firefox, o Internet Explorer, que hoje em dia já virou o Edge, e atividades e os antivírus também podem ser delegados aos técnicos para que as máquinas fiquem protegidas. Os hardwares e sistemas internos também precisam ter uma instalação correta e uso adequado para que a equipe trabalhe sem interrupções. Ou seja, é conhecer necessariamente como fazer a atualização, tanto de programas proprietários, como navegadores, como antivírus, como programas embargados, programas criados ali pela própria empresa. Como você vai fazer a atualização disso? Como você faz essa atualização em cima desse sistema? Criar checklist do suporte de TI. O checklist de suporte de TI apoia as atividades de suporte de TI, pois garante que cada atendimento passe por todos os passos necessários. Esse recurso também garante mais qualidade no atendimento, pois o cliente pode ver e acompanhar todo o serviço em que está sendo prestado. E aí vem esse ponto aqui, essa atividade, criar um checklist, ou seja, eu vou definir tudo o que eu vou fazer, quais são minhas atividades que eu vou fazer durante um trabalho. É mais uma das regras, mais uma das atividades que deverão ser desenvolvidas pelo suporte de TI. Qual a importância dessa em cima das outras que a gente falou? Quando você cria o checklist, você mostra para o teu cliente tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você trabalhou. Então, quando um cliente chega para você, digamos que a sua chefia direta dentro de uma empresa, você tem que fazer a manutenção desses 100 computadores. Se você, nesses 100 computadores, você foi lá, verificou, esse tem que trocar uma placa, esse tem que fazer aquilo. Se você fez todo esse serviço e a sua chefia não vê isso, porque você não montou uma ordem de serviço e muito menos um checklist, ele vai pensar o quê? Não, esse menino aí da informática, ele faz ali os trabalhos, mas eu não sei bem o que ele faz. Agora, quando você define todo o checklist, foi feita a manutenção da placa, número tal, da estação de trabalho tal. Então, quando você sai definindo os vários trabalhos, aí sim você tem ali o know-how, você tem um gabarito, digamos assim, diante da alta administração, porque eles vão ver tudo aquilo que você está fazendo. Então, sempre que você fizer qualquer serviço, sempre que você for praticar qualquer serviço, qualquer trabalho, faça o checklist. E no universo menor, na minha casa, na minha oficina, eu tenho que fazer esse checklist? Com certeza. Imagine o seguinte, eu trago para vocês o meu gabinete, o meu computador, e digo assim, ei, eu gostaria que você fizesse a limpeza. Ele está cheio de poeira por dentro. Eu gostaria que você fizesse a limpeza. Ele está funcionando, mas eu gostaria que você fizesse a limpeza. O que tu vai fazer para fazer tal manutenção para mim? Primeiro de tudo, você vai ligar aquela máquina para ver se ela está realmente funcionando. Não é porque o Rildo disse que está funcionando, ou se ela estava funcionando na casa do Rildo, que ela vai funcionar ali. Então você liga e percebe, mostra para a pessoa que está funcionando. A partir daí, você começa a montar o checklist de tudo aquilo que você vai fazer. A limpeza tal, e tudo aquela prática ali. Nessa limpeza, não é simplesmente tirar a poeira, você tem que trocar a questão da pasta antiga, você tem que ver se existem conectores enferrujados, você tem que passar ali, no caso, o álcool isopropílico para limpar certas partes dentro, certos conectores
eletrônicos ali na sua placa. Então, existe uma prática toda. Eu digo que uma limpeza mesmo em uma máquina vai demorar um tempo de pelo menos umas 2 horas. Né? 2 horas pelo menos de serviço em cima daquilo. Gasta-se pouco produto? Vai gastar pouco produto, mas é muito mais o técnico em si. E aí, você já pode sair dizendo o valor? Existe um valor ali inicial de quanto seria a limpeza. Bem, a limpeza de todos eles são iguais e já tem um checklist. Então eu digo, eu defino, olha, a limpeza desse computador vai custar, essa limpeza vai lhe custar R$ 150. Aí, se eu aqui, cliente, eu disser, tudo bem, eu posso vir pegar ele quando? Aí você define, olha, você pode pegar amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Perfeito, fechou, eu saio, vou me embora, eu vou ali, assino aquela ordem de serviço, está feito. E você começa a fazer a limpeza, começa a fazer todo o serviço, toda a prática ali, você técnico. Nessa prática, você vai respeitar o quê? O checklist. Todo o checklist, retirar os parafusos, ver se não existe, primeiro de tudo, se não está conectado a nenhuma fonte de energia. Depois você sai definindo tudo, retirando os parafusos, retirando as partes excedentes, como o HD, retirando as memórias RAM, você vai tirando cada um desses pedaços aí e deixando guardado para fazer a sua limpeza de cada um desses itens aí. Então você sai definindo cada ponto desse daí, para depois da limpeza você conseguir remontar tudo de novo. Então, nesse ponto aí, o checklist tem sua grande importância até na criação da nossa ordem de serviço. Além disso, o checklist pode ser personalizado para cada tarefa executada e ser inserido dentro do sistema na ordem de serviço para facilitar o preenchimento de registro de tudo que foi feito. Normalmente, quando a gente tem a ordem de serviço em um sistema, existem diversos sistemas já prontos para a ordem de serviço. Na nossa aula de hoje, a gente está entendendo essa ordem de serviço na papelada mesmo. Eu estou vendo que não é algo de uma empresa, eu não estou apontando para nenhum sistema em uma empresa. Por quê? Porque eu vejo que a maioria de nós aqui vai desenvolver esse trabalho de forma única, ou seja, eu vou fazer a minha própria oficina ou eu vou trabalhar para uma pequena oficina. Eu não estou pensando em nada grande, mas se for algo grande, um sistema maior, aí sim eu tenho ali um sistema, algo no computador, um programa para armazenar essas ordens. E normalmente quando você cria o seu checklist e cadastra ele, esse checklist ali você sai apontando cada item e aí isso vai estar na sua ordem de serviço para que o cliente possa entender. Vocês têm uma ideia? Quem já viu algo como a entrega de um carro depois de passar por um checklist, a manutenção, uma preventiva, entregue esses vários pontos aí que foi feito. Foi feita a calibragem dos pneus, foi feita a revisão da lubrificação dos amortecedores, foi feita a troca de óleo motor, foi feita a troca de óleo de freio. Então, todos esses itens vão ficar ali mostrando. Mesmo que você diga assim, eu não sei nem o que é isso aqui, essa peça que ele está dizendo aqui. Foi lubrificado, foi removido a sujeira da injeção eletrônica. Eu não sei nem onde é que fica isso. Mas o importante é que tem ali no checklist. Deve existir. Ordem de serviço. O que é e qual a sua importância. Entendendo já qual é todos os passos de uso ali, o que um nosso suporte de TI faz, chegou o momento da gente começar a entender o que seria a tal ordem de serviço e principalmente entender qual a sua importância. Eu não posso simplesmente tratar ali no boca a boca, falar, olha, te cobro tanto, pegar na mão dele, peguei o dinheiro e pronto, pode seguir adiante. Pode, a ordem de serviço, ela vai lhe assegurar, ela vai te deixar algo, ela vai te deixar uma segurança maior sobre aquele serviço. Ordem de serviço é um item indispensável na gestão de praticamente qualquer empresa que trabalhe com prestação de serviço. Isso ocorre independentemente de serem prestados para pessoas físicas ou até mesmo para empresas. Assim, quando nos propomos a observar os fatores que fazem uma empresa crescer e prosperar, normalmente nos deparamos com a presença de uma boa equipe, um produto versátil, uma boa gestão de pessoas, recursos e informações. No entanto, essa combinação de todos esses fatores não é capaz de contribuir para os objetivos da companhia sozinho. É necessário também uma comunicação extremamente eficiente entre seus membros, e é nesse contexto que devemos inserir a importância de um sistema de ordem de serviço. Mesmo que você não tenha isso cadastrado dentro de uma máquina, um computador para fazer isso, é necessário ter essas ordens de serviços cadastradas.
Mas, professor, a oficina é só minha, sou só eu que estou fazendo ali os trabalhos, sou eu que estou atendendo os meus clientes, sou eu que estou fazendo o reparo, ou seja, eu sou o faz tudo, eu sou toda a empresa. Eu preciso ainda dessa ordem de serviço para declarar isso? Eu preciso desse tipo de coisa? Precisa, por quê? Quando você começa a visualizar tudo aquilo que você faz através dessa papelada, porque depois você faz um resumo da semana. Ah, eu corrigi, consertei tantos computadores, gastei tanto do meu tempo, gastei tanto de dinheiro com peças, porque eu teve que fazer o reparo, teve que fazer a troca de peças, fiz tanto dos reparos em peças, trocas de peças, e no final das contas, o meu dinheiro ficou tanto. Aí eu tenho que pagar essas contas, né? Pagar a conta de luz, reparo a troca dessas peças, reposição das peças, tudo isso eu vou ter que colocar ali. Se eu não anotei item a item, se eu não anotei ordem de serviço a ordem de serviço, eu não vou conseguir dizer se eu tive real lucro. Porque eu olhar ali, opa, olha aí, em uma semana eu estou aqui com R$ 500 na mão. Em uma semana eu ganhei R$ 500, é um bom começo. Espera aí, no começo da semana eu tinha quanto? No começo da semana eu tinha 1.000. Eu gastei 1.000 comprando peças e estou só com 500. E aí, você está lucrando? Será que você está lucrando? Será que você não gastou dinheiro de alguma forma errada? Será que você cobrou a quantidade certa, o valor certo? Até mesmo serviços que você pode estar cobrando ali. Limpeza do computador. Ah, limpar o computador é simples, passa ali um espanador. Vou cobrar só R$ 50. É isso? Um trabalho que levou pelo menos 2 horas ali em cima? Você sabe que não. Então a gente tem que contabilizar até mesmo quantas horas o técnico ficou ali em cima. Por mais fácil, mais tranquilo que seja aquele serviço, porque ele não gastou peças, ele não teve gastos excedentes, mas o técnico ficou ali 2, 3 horas fazendo aquilo. Se um serviço que não gasta nada externo, mas somente tempo, eu pudesse cobrar valores baixos, então o desenvolvimento de software deveria ser de graça, porque ele não vai gastar nada, somente a hora ali do técnico. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai criar esse tipo de orçamento, e a ordem de serviço é primordial para isso. Turminha, chegou o momento da gente ir para o nosso intervalo e depois eu continuo com essa nossa aula falando mais sobre ordem de serviço. Então até daqui a pouco.